Durante séculos, milhões de pessoas buscaram a Deus em templos, igrejas e lugares sagrados, seguindo rituais elaborados e doutrinas complexas, na esperança de encontrar a salvação em algum lugar fora de si mesmas. Mas imagine por um momento que durante todo esse tempo, a busca mais importante da humanidade foi direcionada para o lugar errado. Imagine que as verdades mais profundas que Jesus de Nazaré compartilhou com seus discípulos mais próximos foram deliberadamente omitidas dos textos que conhecemos hoje, não por acidente, mas por desígnio consciente de instituições que entendiam o poder revolucionário desses ensinamentos. Estamos falando de conhecimento que desafia os próprios fundamentos da autoridade religiosa institucional. Ensinamentos que sugerem que todo ser humano carrega dentro de si a centelha divina completa, sem a necessidade de intermediários, sacramentos externos ou salvação concedida por organizações terrenas. Estas não são teorias modernas da nova era. São ensinamentos registrados em textos antigos, que datam dos primeiros séculos do cristianismo. Documentos que foram cuidadosamente excluídos do cânon bíblico oficial, quando os líderes religiosos perceberam as implicações radicais de seu conteúdo. A história que você não ouviu começa em 325 DC, quando o imperador romano Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Oficialmente, este concílio foi convocado para estabelecer a doutrina cristã ortodoxa e criar unidade no império. Mas o que realmente aconteceu foi uma seleção cuidadosa de textos que apoiavam uma estrutura religiosa hierárquica e centralizada, enquanto os documentos que promoviam a experiência espiritual direta e pessoal eram sistematicamente excluídos, destruídos ou ocultados. Entre esses textos ocultos está o Evangelho de Tomé, um documento que apresenta uma versão dos ensinamentos de Jesus que é radicalmente diferente dos evangelhos canônicos. Enquanto os evangelhos oficiais se concentram na salvação pela fé na morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho de Tomé apresenta uma mensagem totalmente diferente, que a salvação vem do autoconhecimento, que o reino de Deus não é um lugar para onde você vai após a morte, mas um estado de consciência que você pode experimentar agora. E essa divindade não é algo externo que você deve adorar, mas algo interno que você deve despertar. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: se aqueles que te guiam te disserem, veja, o reino está nos céus, então as aves do céu irão adiante de você. Se eles disserem a você, está no mar, então o peixe irá adiante de você. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Esse ensinamento é revolucionário porque coloca a autoridade espiritual diretamente no indivíduo, eliminando a necessidade de instituições mediadoras. Não surpreendentemente, esses textos foram considerados perigosos por aqueles que buscavam estabelecer uma autoridade religiosa centralizada. A percepção de que o reino de Deus é um estado de consciência interior, não um lugar físico ou uma recompensa futura, transforma completamente nossa abordagem da espiritualidade. Isso significa que a iluminação, a paz, a conexão divina, não são objetivos distantes que devemos alcançar seguindo regras externas, mas realidades presentes que podemos experimentar quando aprendemos a olhar para dentro com a perspectiva correta. Esse ensino não era exclusivo de Jesus em seu tempo. Antigas tradições espirituais, desde os mistérios egípcios até as práticas védicas da Índia, ensinaram por milênios que a consciência divina reside dentro do ser humano. O que torna a contribuição de Jesus única é a maneira como ele tornou essa sabedoria esotérica acessível às pessoas comuns. Não apenas aos iniciados nas escolas de mistérios, mas para acessar esse reino interior, Jesus ensinou que devemos primeiro transcender o que ele chamou de o mundo. E aqui encontramos outro de seus ensinamentos mais mal interpretados. Quando Jesus falou de não ser do mundo, ele não estava se referindo a rejeitar a vida física ou assumir uma postura de desprezo em relação à existência material. Ele estava se referindo à identificação transcendente com o ego, aquela construção psicológica que nos faz acreditar que somos apenas nossos pensamentos, emoções, papéis sociais e posses materiais. O ensinamento "quem perder a vida a encontrará" assume um significado totalmente novo quando entendido neste contexto esotérico. Não é uma questão de sacrifício literal ou martírio, mas da morte psicológica do ego. É o processo de deixar de lado a identificação com tudo o que acreditamos ser, a fim de descobrir quem realmente somos em nossa essência mais profunda. Este é um ensinamento que encontramos em todas as tradições místicas autênticas. O Vedanta fala de transcender o Ankara, ou sentido do eu separado. O budismo ensina sobre a ilusão do eu e a cabala judaica fala do animal Nefesh, que deve ser refinado para revelar a alma divina.
É importante entender que essa morte do ego não é uma experiência traumática ou destrutiva, mas profundamente libertadora. Quando paramos de nos identificar exclusivamente com nossos pensamentos em mudança, nossas emoções flutuantes e nossos papéis temporários, descobrimos uma paz e realização que nenhuma circunstância externa pode tocar. Isso é o que Jesus chamou de a paz que excede todo o entendimento. Uma tranquilidade que não depende de coisas externas correrem bem, mas surge do reconhecimento de nossa verdadeira natureza divina. A razão pela qual Jesus usou parábolas para transmitir esses ensinamentos não foi para tornar suas mensagens mais acessíveis às pessoas comuns, como tradicionalmente nos ensinam. Foi precisamente o oposto. Ele usou parábolas para esconder verdades espirituais profundas daqueles que não estavam preparados para recebê-las. No Evangelho de Marcos, Jesus diz explicitamente aos seus discípulos: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas para os que estão de fora, todas as coisas podem ser parábolas, para que vejam, vejam e não percebam, e ouvindo e não entendendo. Essa prática de ensino em camadas era comum nas escolas de mistérios da antiguidade. As verdades espirituais mais profundas eram consideradas perigosas nas mãos de pessoas que não haviam desenvolvido a maturidade espiritual e psicológica necessária para lidar com elas com responsabilidade. Não se tratava de elitismo espiritual, mas de proteção tanto para os ensinamentos, quanto para aqueles que não estavam prontos para integrar verdades que poderiam desequilibrar sua psique. Considere, por exemplo, a parábola do tesouro escondido no campo, na superfície. É uma história sobre o valor do reino dos céus, mas no nível esotérico, o campo representa a consciência humana. O tesouro é a centelha divina interior, e o homem que vende tudo o que tem para comprar o campo representa o processo de renunciar a todas as identificações externas para obter o autoconhecimento divino. Essa interpretação transforma uma história simples em um guia completo para a realização espiritual. As conexões entre os ensinamentos esotéricos de Jesus e outras tradições espirituais ancestrais não são coincidências. Os estudiosos identificaram semelhanças notáveis entre o cristianismo gnóstico e as tradições dos essênios, uma comunidade espiritual judaica que vivia no deserto e praticava uma forma de espiritualidade que enfatizava a purificação interior, a experiência mística direta e a compreensão de que cada indivíduo poderia acessar a sabedoria divina sem intermediários institucionais. Há também paralelos impressionantes entre os ensinamentos atribuídos a Jesus nos textos gnósticos e a filosofia hermética egípcia, que ensinava que como em cima, assim embaixo, e que a divindade se reflete tanto no macrocosmo quanto no microcosmo do ser humano individual. A máxima hermética "conhece-te a ti mesmo" é essencialmente o mesmo ensinamento que encontramos no Evangelho de Tomé, quando Jesus diz: aquele que conhece a si mesmo encontrará o reino. Ainda mais intrigantes são os paralelos com os ensinamentos budistas sobre o desapego e a natureza ilusória do eu separado. Quando Jesus ensinou sobre não se apegar às coisas do mundo, ele estava transmitindo a mesma sabedoria que o Buda havia ensinado séculos antes sobre como o apego é a raiz do sofrimento. Ambos os mestres apontaram para uma realidade além da experiência condicionada comum, uma dimensão da existência onde a paz e a realização são nosso estado natural. Essas semelhanças não sugerem que Jesus simplesmente copiou de outras tradições, mas apontam para algo muito mais profundo: a existência de verdades espirituais universais que foram descobertas independentemente por místicos e professores iluminados ao longo da história. Essas verdades transcendem as diferenças culturais e religiosas, porque estão fundamentadas na estrutura fundamental da consciência humana e em nosso relacionamento com o divino. Um dos ensinamentos mais revolucionários que emergem desses textos ocultos é a ideia de que a divindade não é algo que adoramos à distância, mas algo que somos em nossa essência mais profunda. No Evangelho de Tomé, Jesus diz: eu sou a luz que está acima de todas as coisas. Eu sou tudo, tudo procede de mim e tudo se estende a mim. Quebre um tronco e eu estarei lá. Levante a pedra e você me encontrará. Esta não é uma declaração de megalomania espiritual, mas um ensinamento sobre a natureza penetrante da consciência divina. Jesus não está dizendo que ele, como personalidade individual, é Deus. Ele está apontando para a verdade de que a consciência divina que foi expressa através dele é a mesma consciência divina que existe em cada ser humano. A diferença não está na natureza essencial, mas no grau de reconhecimento e realização dessa verdade. Esse entendimento transforma radicalmente nosso relacionamento com a oração, a meditação
e a prática espiritual em geral. Em vez de implorar a uma divindade externa que nos conceda bênçãos, favores ou salvação, a prática espiritual se torna um processo de lembrar e despertar o que já somos. A oração transforma-se de petição em comunhão. A meditação se torna um retorno para casa, não uma jornada para um destino desconhecido. Para obter acesso a esse entendimento, Jesus ensinou técnicas específicas que foram amplamente esquecidas ou mal compreendidas pelo cristianismo institucional. Uma dessas técnicas é o que podemos chamar de contemplação interior, ou o que nos textos gnósticos é chamado de conhecimento direto. Esta não é uma forma de pensamento analítico, mas uma forma de consciência que transcende o pensamento comum e permite a experiência direta de nossa natureza divina. A prática começa com o reconhecimento de que nossos pensamentos não são quem somos. Nós somos a consciência que observa os pensamentos. Quando aprendemos a nos desidentificar do fluxo constante de pensamentos, preocupações, planos e narrativas mentais, começamos a experimentar um espaço de quietude interior, onde nossa verdadeira natureza pode ser revelada. Essa quietude não é vazio ou ausência, mas plenitude. É o que os místicos cristãos posteriores chamaram de a presença de Deus, o que os sofis chamam de fana, ou dissolução no divino, e o que os vedantistas Advaita conhecem como samadhi, ou absorção na consciência absoluta, são nomes diferentes para a mesma experiência fundamental. O reconhecimento direto de que a separação entre o eu individual e o divino é uma ilusão perpetuada pela identificação com o ego. Outra técnica esotérica que Jesus ensinou é o que podemos chamar de o jejum do coração. Isso não se refere ao jejum físico da comida, mas ao jejum de tudo que alimenta o ego. A necessidade de estar certo, a necessidade de ser especial, a necessidade de controlar, a necessidade de ser validado pelos outros. Quando jejuamos dessas necessidades psicológicas, criamos espaço para que algo muito mais autêntico e poderoso surja. Este processo de jejum do coração não é repressão ou negação de nossas legítimas necessidades humanas. É uma discriminação consciente entre o que realmente precisamos para o nosso bem-estar e o que o ego acredita que precisa para a sua sobrevivência psicológica. Quando paramos de alimentar as infinitas demandas do ego, descobrimos que nossas necessidades reais são muito mais simples e que a fonte da verdadeira satisfação está dentro de nós, não em circunstâncias externas. O ensinamento sobre tornar-se como crianças também assume um significado totalmente novo neste contexto esotérico. As crianças pequenas vivem em um estado de presença imediata, sem as camadas de condicionamento psicológico que caracterizam a consciência adulta. Eles não estão constantemente se comparando com os outros, preocupando-se com o passado ou ansiosos com o futuro. Eles existem em uma simplicidade de ser que é naturalmente aberta, curiosa e receptiva. Tornar-se como crianças não significa tornar-se ingênuo ou irresponsável, mas recuperar aquela qualidade de presença imediata e abertura receptiva que permite que a sabedoria divina flua através de nós sem obstruções. É um estado de consciência em que agimos a partir de uma espontaneidade autêntica, em vez de reagir a partir de padrões condicionados de pensamento e emoção. Uma das razões pelas quais esses ensinamentos foram considerados tão perigosos pelas autoridades religiosas é que eles eliminam completamente a necessidade de mediação institucional. Se cada pessoa pode acessar diretamente a divindade interior, que necessidade há de sacerdotes, rituais elaborados ou estruturas hierárquicas complexas? Se o reino de Deus está dentro de cada indivíduo, que autoridade as instituições têm para controlar o acesso ao sagrado? Essa ameaça à autoridade institucional explica por que esses textos não foram apenas excluídos do cânon, mas ativamente perseguidos e destruídos. Os gnósticos cristãos, que preservaram e praticaram esses ensinamentos esotéricos, foram declarados hereges e sistematicamente perseguidos. Seus textos foram queimados. Suas comunidades foram dispersas, e sua forma de cristianismo foi efetivamente eliminada da história oficial. Mas a supressão desses ensinamentos não foi apenas uma perda para a espiritualidade individual, foi uma tragédia para a evolução da consciência humana coletiva. Imagine como a história ocidental poderia ter sido diferente se o cristianismo tivesse se desenvolvido, enfatizando a realização espiritual pessoal em vez da obediência à autoridade externa. Imagine quantas guerras religiosas, quanta opressão espiritual, quanta alienação do sagrado poderiam ter sido evitadas se a mensagem central tivesse sido encontre a divindade dentro de você, em vez de submeta sua vontade à autoridade religiosa. No entanto, esses ensinamentos nunca foram completamente perdidos. Eles sobreviveram em tradições místicas, dentro do próprio cristianismo. Os padres do deserto
místicos medievais como Meister Eckhart, contemplativos como João da Cruz, todos redescobriram independentemente as mesmas verdades encontradas nos textos gnósticos. Sus escritos, embora cuidadosamente formulados para evitar acusações de heresia, contêm os mesmos ensinamentos esotéricos sobre a união direta com o divino e a transcendência do ego. Em nosso tempo, esses ensinamentos estão emergindo novamente, não apenas através do estudo acadêmico de textos gnósticos, mas através da experiência direta de milhares de buscadores espirituais que estão descobrindo por si mesmos as verdades que Jesus ensinou em segredo. A crise das instituições religiosas tradicionais está criando espaço para o surgimento de uma espiritualidade mais autêntica e personalizada, uma espiritualidade baseada na experiência direta e não na crença dogmática. A prática desses ensinamentos esotéricos não requer o abandono de sua formação cultural ou religiosa. De fato, pode aprofundar e enriquecer qualquer tradição espiritual autêntica. O que requer é a coragem de olhar além das interpretações superficiais e dogmáticas para as verdades universais, que fundamentam todas as tradições espirituais genuínas. O primeiro passo nesta prática é desenvolver o que os textos gnósticos chamam de gnose, conhecimento direto adquirido através da experiência interior, em vez do pensamento conceitual. Isso começa com períodos regulares de silêncio interior, momentos do dia em que você se desconecta conscientemente das distrações externas e volta sua atenção para dentro. Durante esses períodos de quietude, a prática não é tentar alcançar algum estado especial ou ter alguma experiência extraordinária. É só estar presente com o que está aqui agora, sem julgar, sem tentar mudar nada, sem procurar outra coisa. Nessa simplicidade de presença, você gradualmente começa a perceber que existe uma consciência que está sempre presente, que observa todos os pensamentos e sentimentos que vêm e vão, mas que em si nunca muda. Essa consciência observadora não é algo que você cria ou desenvolve. É quem você é em sua natureza mais fundamental. Toda prática espiritual é sobre reconhecer o que já está presente, removendo as camadas de condicionamento que obscurecem essa percepção e aprendendo a viver a partir desse entendimento e não das identificações limitadas do ego. À medida que essa prática se aprofunda, você começa a experimentar o que Jesus chamou de nascer de novo. Este não é um evento único que acontece em um momento específico no tempo, mas um processo contínuo de despertar para níveis mais profundos de quem você realmente é. Toda vez que você deixa de lado uma identificação limitada, toda vez que transcende um padrão de pensamento condicionado, toda vez que age por amor e não por medo, você está nascendo de novo. Esse processo de transformação nem sempre é fácil ou confortável. Requer enfrentar e integrar aspectos de nós mesmos que temos evitado. Requer humildade para admitir que muito do que pensávamos que sabíamos sobre nós mesmos e sobre a vida pode ter sido incompleto ou incorreto. Requer a coragem de viver autenticamente, mesmo quando isso significa ir contra as expectativas dos outros. Mas as recompensas desse processo vão além da descrição, quando você começa a viver a partir de sua natureza divina, essencial. Em vez das limitações do ego condicionado, você experimenta uma liberdade, uma paz e uma realização que nenhuma circunstância externa pode conceder ou tirar. Você descobre que o tesouro que você está procurando no mundo exterior sempre esteve disponível dentro de você. Essa percepção não o separa do mundo ou de outros seres humanos. Pelo contrário, quando você reconhece a divindade em si mesmo, você naturalmente começa a reconhecê-la nos outros também. A separação entre o eu e os outros, entre o sagrado e o mundano, entre o espiritual e o material, revela-se como uma ilusão perpetuada pela perspectiva limitada do ego. Da perspectiva de sua natureza divina, tudo é sagrado, tudo está interconectado, tudo é uma expressão da mesma consciência fundamental. Esse entendimento transforma automaticamente a maneira como você se relaciona com os outros. O julgamento se transforma em compaixão quando você reconhece que todos estão lutando com as mesmas ilusões básicas que você enfrentou. A competição se transforma em colaboração quando você percebe que não há realmente outros separados para competir. O medo é transformado em amor quando você entende que a fonte da verdadeira segurança está dentro de você, não no controle de circunstâncias externas. Os ensinamentos secretos de Jesus não eram secretos porque ele queria excluir as pessoas, mas porque ele entendia que certas verdades só podem ser compreendidas quando o indivíduo está preparado para recebê-las. É como tentar explicar a cor para alguém que nasceu cego. As palavras são inadequadas para transmitir a experiência real. A gnose, o conhecimento direto de nossa natureza divina, só pode ser experimentada, não explicada conceitualmente. No entanto, quando você está pronto para receber esses ensinamentos,
Quando seu coração está genuinamente aberto para a verdade, não importa o quão desafiador possa ser para suas crenças anteriores, então essas verdades começam a se revelar naturalmente. Você não precisa pertencer a nenhuma organização especial ou ter acesso a textos secretos. A verdade está escrevendo em seu próprio coração, esperando para ser descoberta. O chamado que Jesus fez há 2000 anos ainda é válido hoje. Desperte do sono da separação e da limitação. Reconheça a divindade que você é. Viva do amor e não do medo. E compartilhe essa percepção com o mundo por meio de sua presença autêntica e serviço compassivo. Este é o verdadeiro evangelho. A boa notícia de que o reino dos céus não é um destino futuro, mas uma realidade presente esperando para ser reconhecida. A revolução espiritual que Jesus iniciou não foi política ou social, embora tenha profundas implicações para ambas as esferas. Foi uma revolução de consciência, um convite para que cada ser humano despertasse para a sua verdadeira natureza divina e vivesse a partir dessa realização. Esta revolução não acabou. Continua em cada pessoa que tem a coragem de olhar além das limitações do ego condicionado para a liberdade de sua autêntica essência espiritual. Sua participação nesta revolução da consciência não requer a mudança do mundo exterior, embora isso possa acontecer naturalmente como resultado. Começa com um reconhecimento simples, mas profundo, de que você, aqui e agora, assim como você é, já está completo, você já é divino. Você já está livre. Tudo o que é necessário é lembrar dessa verdade e viver dela. Os ensinamentos secretos de Jesus não eram para uma elite espiritual seleta. Eles eram para qualquer um que estivesse pronto para assumir a responsabilidade por sua própria realização espiritual. Eles eram para aqueles que estavam dispostos a encontrar Deus dentro de si mesmos, em vez de buscar a salvação de fontes externas. Eles eram para pessoas como você, que sentem que deve haver mais na vida espiritual do que simplesmente acreditar em doutrinas e seguir regras. A hora de acordar é sempre agora. O lugar da realização é sempre aqui. A pessoa que pode despertar para a verdade divina é sempre você. Não espere até que as circunstâncias sejam perfeitas, até que você se sinta mais preparado, ou até que outra pessoa lhe dê permissão. O tesouro de sua natureza divina está esperando para ser descoberto neste exato momento. Comece agora, com um momento de quietude interior. Feche os olhos, respire profundamente e esteja presente consigo mesmo. Observe que há uma consciência que está observando seus pensamentos. Essa consciência observadora é sua verdadeira identidade. O eterno eu sou que Jesus reconheceu como sua essência, e que também é sua essência mais profunda. Inscreva-se para mais revelações sobre a sabedoria espiritual oculta. Compartilhe esta mensagem com outros buscadores que estão prontos para as verdades mais profundas. E o mais importante, comprometa-se a reservar um tempo todos os dias para a prática de olhar para dentro. Além das distrações do mundo exterior, para o tesouro divino que sempre esteve esperando por seu reconhecimento dentro de seu próprio ser, o reino de Deus está dentro de você. Sempre esteve lá. Sempre estará lá. Sua única tarefa é lembrá-lo.